Fundação Nova Esperança. Mas os moleques só conhecem como FEBEM, um lugar onde o futuro entra algemado e quase nunca sai. Numa das unidades mais temidas da FEBEM, onde as grades são mais presentes que janelas e o grito é mais ouvido que o silêncio, existia um adolescente que ninguém entendia. Nem os monitores, nem os colegas de cela. Seu nome era Jeremias. Não tinha tatuagem, não fazia parte de gangue, não ria das piadas sujas. Não baixava a cabeça, mas também não arrumava confusão. E à noite, em vez de dormir, ele orava. Muitos achavam que era loucura, outros diziam que era medo. Mas Jeremias não ligava. Ele falava com Deus como quem fala com um pai presente. Um pai que, diferente de todos os outros dali, nunca abandonou. Aos 16 anos, ele já tinha visto mais sangue que muitos policiais. Já apanhou por não querer colar com facção. Já foi deixado no castigo por dias, só porque pediu uma Bíblia. Mas nunca perdeu a fé, pelo contrário. Ela crescia, como raiz em asfalto, como flor no esgoto, como vida insistindo em brotar no meio da tragédia. Toda manhã, Jeremias acordava antes do sinal. Enquanto os outros ainda roncavam ou resmungavam seus pesadelos, ele se ajoelhava na beira do beliche e falava baixinho, pedindo proteção, pedindo direção, pedindo salvação, não só para ele, mas para todos ali. Ele lia a Bíblia como quem lia o próprio futuro. Subia versículos como quem sobe degraus de um resgate invisível. Subia, mesmo preso. Crescia, mesmo esmagado. E aqueles olhos, que antes eram de desconfiança, começaram a observar com curiosidade. Aos poucos, até mesmo os monitores passaram a respeitar seu silêncio, como se sentissem que algo diferente habitava aquele garoto. Ninguém sabia, mas Jeremias tinha uma história que poucos suportariam ouvir. Antes da FEBEM, ele morava num barraco de lona com a avó paralítica. O pai sumiu antes dele nascer. A mãe, viciada, aparecia uma vez por ano e sumia com algum eletrodoméstico. Jeremias cresceu ouvindo tiros, dormindo com fome e aprendendo a se proteger mais rápido que a própria sombra. Mas entre tudo isso, tinha uma coisa que não largava. Uma Bíblia velha que achou no lixo. Era rasgada, sem capa, mas era o tesouro dele. E foi numa madrugada abafada de fevereiro, quando os corredores fediam a mofo e raiva, que Jeremias teve um sonho. Um sonho com fogo. Fogo descendo dos céus, queimando grades, derretendo correntes, libertando almas. Mas o fogo não destruía, purificava, iluminava, transformava. E no centro havia ele, Jeremias, de pé, com a Bíblia na mão, enquanto tudo ao redor era sacudido. Acordou suado, tremendo, mas com um brilho diferente nos olhos. Naquela manhã ele pediu para falar na roda. A roda era sagrada, onde os internos trocavam ideia, dividiam histórias, planejavam fugas. Quem pedia a palavra ali, ou era respeitado, ou era destruído. Jeremias levantou e disse: Deus vai visitar essa unidade. Risadas. Vai queimar o que está podre. Vai libertar quem quer mudar. Vai sacudir esse lugar e ninguém vai poder impedir. Mais risadas. Deboche. Cusparadas no chão. Mas uma coisa ninguém pôde negar. Ele falou com autoridade. Como quem viu. Como quem sabia. Como quem foi enviado. Nos dias seguintes, ele começou a andar pelos pátios com mais coragem. Orava por quem pedia. Aconselhava quem chorava. Até os mais violentos começaram a ouvir. Começaram a respeitar. Não era medo, era admiração. Alguma coisa naquele moleque quebrava o ciclo da brutalidade. Começou um movimento estranho. Alguns internos pediam para ler a Bíblia com ele. Outros começaram a perguntar sobre oração. Um monitor que todo mundo odiava foi visto chorando no canto depois de uma conversa com Jeremias. Algo estava mudando. Invisível, mas real. Ele começou a escrever versículos nos papéis de pão. Pregava com fita isolante nas paredes do refeitório. Fazia cultos escondidos no banheiro. Alguns riam, outros choravam. Mas ninguém saía igual. Até que veio o caos. Uma rebelião. Gritaria. Sangue. Desespero. Gente tentando fugir. Monitores se escondendo.
celas pegando fogo. Era o inferno gritando dentro das grades. Jeremias estava no meio, mas em vez de fugir, ele ficou. No meio da fumaça, ele orava. No meio do tumulto, ele ajudava os feridos. Puxava os colegas pelo braço. Enfaixava cortes com pedaços de camisa, fez de um colchão um escudo para proteger um garoto caído. Orava alto, com os olhos fechados e as mãos erguidas, como se a rebelião fosse apenas mais uma batalha espiritual. E foi ali, naquele cenário de inferno, que algo inexplicável aconteceu. Muitos disseram que viram luz. Outros disseram que ouviram vozes. Mas todos concordaram em uma coisa. Jeremias estava em paz, intocado, intocável. Um detento jurou que viu um círculo de fogo ao redor dele. Outro disse que sentiu uma paz que nunca tinha sentido nem fora das grades. Um monitor, em prantos, contou que quando tentou correr, viu Jeremias estendendo a mão para ele no meio da fumaça. Depois da rebelião, quando tudo se acalmou, veio a surpresa. O diretor da unidade, conhecido pela frieza, entrou na cela dele e disse: "Não sei o que você tem, moleque, mas quero isso para mim." Dias depois, uma capela foi construída dentro da FEBEM. E Jeremias, ele começou a pregar ali, na cela, no pátio, no refeitório. Internos começaram a mudar. Rixas foram desfeitas. Lágrimas substituíram armas improvisadas. Havia oração no café da manhã. Havia cânticos durante os recreios. Havia fé onde antes só havia dor. E a FEBEM, antes chamada de inferno na terra, virou santuário. A mídia não falou, o governo não assumiu. Mas algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. Os internos começaram a sair e não voltar. Começaram a estudar, buscar emprego, restaurar famílias. Porque um adolescente decidiu ouvir a voz que o mundo inteiro ignorava. Jeremias saiu meses depois. Hoje, anda de comunidade em comunidade, falando com jovens que o sistema já descartou. Não tem microfone, não tem palco, mas tem palavra. Ele entra em escolas, cadeias, favelas, fala com quem ninguém escuta, abraça quem ninguém toca, leva esperança onde só tem escuridão. Já impediu brigas de gangues com uma única frase. Já viu traficantes largarem as armas no meio da calçada só para ouvir mais. Hoje, existem dezenas de jovens livres que dizem: "Foi o Jeremias que me fez acreditar de novo." E cada vez que ele fala, parece que o céu se inclina só para ouvir. Porque o menino que ninguém entendia se tornou o profeta que todos respeitam. Bíblia Underground, onde as histórias de Deus invadem o mundo real. Curta e se inscreva em nosso canal. Compartilhe o vídeo e ative o sino de notificação. Nos vemos no próximo vídeo.